Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Com Saúde Pode. Hoje estou com o médico infectologista Dr. Victor Maluf para falar sobre a higienização das mãos. Obrigada pela presença, doutor. O Dia Mundial da Higienização de Mãos é comemorado no dia 5 de maio. O Hospital Unimed Uberaba promoveu um mutirão para conscientizar médicos, colaboradores, pacientes e acompanhantes. Doutor, essa ação do hospital mostra que a higienização bem feita das mãos é importante não apenas em ambientes hospitalares, mas também por todos nós. Conte-nos mais sobre essa importância. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando para todos aqui. A higienização de mãos isoladamente é o ato que mais vai prevenir a gente a transmitir as infecções relacionadas à assistência à saúde, antigamente chamadas de infecções hospitalares. Não só isso, ela previne várias outras infecções, vários outros tipos de complicações, não só dentro do ambiente hospitalar, mas também com o ambiente da nossa casa. Então, a gente costuma falar que existem alguns momentos em que a gente deve praticar a higienização de mãos. Estando em casa, antes de comer, antes de usar o banheiro, após usar o banheiro, antes de realizar qualquer manipulação de alimentação. Então não é só quando a gente vai comer, quando a gente vai preparar os alimentos também é importante a higienização de mãos e depois de preparar esses alimentos. Então isso previne uma gama enorme de processos infecciosos. Dentro da unidade hospitalar, então, por si só é a medida principal para controle de infecções. Só para a gente ilustrar um pouquinho e ter uma noção, existe antes de qualquer procedimento cirúrgico uma higienização de mãos feita com toda a técnica possível. Para quê? Diminuir o risco de você fazer uma infecção relacionada ao procedimento cirúrgico. Antes da gente manipular qualquer paciente, após manipularmos qualquer paciente, antes de prepararmos alguma medicação que vai no paciente, depois de aplicarmos a medicação que vai nesses pacientes. Então, sempre nessas situações é importante e é mandatório e obrigatório a higienização de mãos. Até para a transmissão de Covid, hoje a gente sabe que as mãos contaminadas são tão importantes quanto a transmissão por gotícula, a transmissão respiratória no Covid. Então, é uma gama muito grande de processos infecciosos que nós temos por aí, que são preveníveis com a higienização de mãos. Mas existe também uma técnica para a lavagem de mãos ser mais efetiva, como por exemplo, também higienizar as unhas, embaixo das unhas, o dorso. Como é essa higienização da forma mais adequada? Tudo na vida tem técnica, nada é por acaso. Então, quando você vai fazer higienização de mão, você higieniza palma das mãos, dorso da mão, ponta dos dedos, unhas, punhos, entre os dedos. Então existe uma sequência lógica para fazer essa higienização. E um tempo mínimo para realizar isso também. Não adianta você esfregar o sabão na mão e esfregar. Então você começa, esfrega os dedos, esfrega entre os dedos, esfrega o dorso da mão, esfrega a palma da mão, esfrega dedo por dedo, esfrega ponta das unhas, esfrega punhos. Tudo isso vai fazer uma higienização adequada e diminuir o risco de presença de patógenos deletérios nas mãos e que possam ser transmitidos para outras pessoas. A gente vê essa técnica sendo utilizada pelos profissionais, mas é interessante aplicar também no nosso dia a dia, então. Isso, todo mundo. Perfeitamente. A técnica é importante. Quanto mais bem feita, menor a quantidade de patógenos, menor o risco de transmissão de doenças. Porque muitas pessoas não pensam, às vezes, nesses lugares que a gente acha que são mais escondidinhos, assim, embaixo da unha, entre os dedos, mas aí também existe muita importância em higienizar. Se você levar ao fato, por exemplo, de unhas compridas, o risco de ter de acúmulo de bactérias nessas regiões é muito grande. Então você vai ter que fazer também a higienização desses locais para poder diminuir a quantidade de patógeno nas mãos. E a gente falou também sobre a higienização correta, mas também sobre como ela pode evitar muitas doenças e muitas infecções. O senhor citou as infecções hospitalares, né? E desses ambientes, mas neles ou fora deles também existem outras infecções que podem ser evitadas
por exemplo, são várias infecções. Por exemplo, uma pessoa que tem uma gastroenterite, uma infecção intestinal, por exemplo, certo? Se ela vai ao banheiro, depois de usar o banheiro, não lava as mãos adequadamente, vai preparar um alimento, ela pode transmitir essa infecção para outras pessoas. O indivíduo que tem Covid, ele espirra nas mãos, né? Se não tiver a higienização correta depois de dar a mão para alguém, ele pode transmitir o vírus para essas pessoas. Né? Qualquer tipo de infecção bacteriana. Uma pessoa que está em casa, tem um machucado, ele vai fazer um curativo numa pessoa que está em casa. Essa bactéria que está nessa lesão pode ficar nas mãos e ele pode contaminar outras pessoas e se contaminar também. Então, a higienização de mãos não previne só a infecção para outras, ela previne a infecção para nós também. Ela previne que nós não peguemos infecções de outras pessoas. Porque a porta de entrada para isso, muitas vezes, é as nossas próprias mãos. A gente ressaltou isso na campanha também, falando que higienizar as mãos pode salvar vidas, a sua própria vida, a vida de outras pessoas. Então é isso mesmo, né? Com certeza, com certeza. Isso dentro de uma unidade hospitalar, um surto de infecção pode ser transmitido pelas mãos das pessoas, né? Eu estou lá, por exemplo, vendo um paciente que tem um germe multiresistente. Eu examino esse paciente. Dali eu saio e vejo outros 3 ou 4 pacientes, eu estou transmitindo. Pessoas que vão cuidar desses pacientes têm contato, não higienizam as mãos, levam para outras pessoas do mesmo jeito. Então isso é muito complicado, a gente tem que ter isso bem em mente, tem que estar bem atento com essas situações. E o senhor citou a Covid, né? Durante a experiência coletiva que a gente teve com a pandemia, muito se falou sobre a higienização das mãos e também reforçamos bastante o álcool em gel. Mas qual é o verdadeiro papel do álcool em gel nessa higienização das mãos? O álcool em gel, ele substitui a higienização de mãos com água e sabão, desde que não exista a presença de sujidade. Você não consegue, por exemplo, numa mão suja, você higienizar com álcool e sabão, porque a presença de sujidade ele vai impedir isso aí. Então, por exemplo, se você entrou dentro de uma UTI, você vai entrar num quarto, na porta tem um dispenser de álcool, beleza. Você vai visitar um paciente que tem um dispenser de álcool, beleza. Mas vamos supor, por exemplo, você deu um banho num paciente e ali cai resto de fezes, de urina, tem a sujidade na sua mão. Se você não fizer a higienização de mãos com água e sabão, você não vai conseguir tirar toda aquela substância e aí o álcool em gel perde uma efetividade que normalmente é de 99,9%, mas com presença de sujidade, isso cai e diminui a efetividade da higienização com o álcool. E também no momento do álcool, então, a gente tem que fazer aquele processo de esfregar de uma forma diferente entre os dedos. Isso, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente faz esfregando o sabonete para depois enxaguar, a gente faz com álcool, tá? Começa palmas, dorso, entre os dedos, em cada dedo, na ponta dos dedos debaixo de unhas e na região de punhos bilateralmente. Então, com isso você diminui muito o risco e tem uma efetividade muito grande. E a pergunta foi muito pertinente, desde que não exista sujidade nas mãos para você poder utilizar o álcool em gel. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Foi ótimo. E muito obrigada a você que esteve com a gente nesse episódio. Espero que vocês tenham aprendido muito com essa edição do Com Saúde Pode. Higienizem bem as mãos e me encontrem na próxima. Até lá!